Fala galera, belezinha? Espero que estejam todos bem por aí. Por aqui tudo em paz, tudo tranquilo. Na aula de hoje eu queria falar sobre um assunto chamado derivada material, né? Eu vinha nas últimas aulas preparando um terreno para poder começar o processo de dedução das equações de balanço da mecânica dos fluidos, que a gente vai utilizar nessa parte do módulo 2 do curso de transferência de calor para começar a formular as bases conceituais para investigar o problema físico da convecção de calor. Então, na última aula eu falava sobre o teorema do transporte de Reynolds, que eu vou utilizar para poder deduzir as equações diferenciais parciais que descrevem o comportamento dos campos de velocidade, pressão, temperatura de escoamentos não isotérmicos que interagem com superfícies aquecidas ou resfriadas. E antes de pegar o teorema do transporte de Reynolds e a partir dele deduzir essas equações partindo de princípios físicos fundamentais, eu queria rapidamente na aula de hoje falar com vocês sobre esse conceito que aparece em cursos de mecânica dos fluidos chamado derivada material. Esse é um assunto que gera muita confusão na cabeça dos alunos, porque é, existe um gap que eu percebo entre a argumentação matemática que sustenta a ideia de uma derivada material, isso vem da regra da cadeia do cálculo, e a compreensão física do que essa derivada de fato significa. Então, eu queria na aula de hoje elucidar de maneira bem clara, bem direta, coesa, simples, essa questão, né? O que é a derivada material? Né? Por que nós, da mecânica dos fluidos, precisamos ter um tipo específico de derivada temporal chamado derivada material? Essa derivada ela tem outros nomes, né? Derivada substancial, derivada total, enfim. Eu prefiro o nome derivada material, porque tem a ver com matéria. Então, sem mais delongas, vamos começar a aula de hoje já projetando aqui a lousa, vamos colocar aqui, e falando sobre esse conceito chamado derivada material. Vamos rapidamente aqui colocar o título da aula de hoje. Imagino eu que não vai ser uma aula muito longa, esse assunto não é um assunto muito extenso, mas eu acho que é importante que a gente fale sobre ele antes de a gente dar continuidade, né, ao processo dedutivo das equações de balanço, porque eu vou usar o teorema do transporte de Reynolds junto com as leis da física que eu conheço para deduzir as equações do movimento, da energia, etc. Mas nesse processo eu vou ter que usar também essa derivada. Então, como eu sinto que isso daqui é um assunto que gera muita dúvida na galera, eu prefiro elucidar logo essa questão e discutir com vocês aqui esse conceito chamado derivada material. Então, vamos nessa falar sobre derivada material ou derivada substancial, substantiva, total. Existem vários nomes para esse mesmo conceito, né? De onde que surge a ideia da derivada material? Ela surge da ideia de que eu tenho geralmente muita dificuldade de descrever os problemas da física que envolvam escoamentos numa abordagem lagrangiana. Então, eu vou tentar sempre que possível usar uma abordagem de campo para descrever as minhas equações matemáticas que descrevem o comportamento de escoamentos, né? Então, se eu tenho um campo, vamos pôr aqui assim, de azul, um campo qualquer, vamos pegar um campo escalar qualquer, opa, um campo escalar qualquer, do ponto de vista matemático, esse cara poderia ser uma função f do espaço e do tempo, né? F é o meu campo escalar qualquer. X é espaço, é o vetor espaço, que define a posição no espaço de uma partícula fluida qualquer ou de um ponto qualquer em torno do qual eu quero fazer uma análise. Então vamos colocar aqui um sistema de eixos, que eu acho que fica melhor para a gente identificar do que estou falando. Então aqui vamos colocar um eixo x, y, z, cartesiano e tal, bonitinho. X, y, z. E aí um ponto qualquer desse espaço, com relação a um observador que está na origem, um ponto P, ele vai ter coordenadas que eu vou chamar de x. Esse x aqui seria essa distância.
e vai ser composto por uma coordenada x, y e z. Então, essa função aqui, f, é uma função de x, de y, de z e do tempo, beleza? Agora imagine que você é uma partícula fluida que está imersa num campo de velocidade, ou seja, a sua posição como partícula fluida ao longo do tempo, ela está variando, porque a partícula vai passando por diferentes posições do espaço ao longo do tempo. Então, a princípio, só para você tentar entender matematicamente a origem daquilo que nós chamamos de derivada material, vamos pensar rapidamente que x, y, z são posições do espaço que estão variando no tempo por serem posições vistas por uma partícula fluida que está imersa no escoamento. Então, se x é um x de t, y é um y de t e z é um z de t, e eu tento derivar, vamos pôr assim, d com relação a t, esse campo escalar f, eu teria que derivar f com relação a x, com relação a y, com relação a z, e computar as variações de x, de y e de z com relação ao tempo, e teria que derivar f também explicitamente com relação ao tempo. Do ponto de vista matemático, a forma mais geral possível de você derivar essa função f com relação ao tempo é pegar a derivada parcial de f com relação ao t e somar com as dependências implícitas de f com relação ao tempo, porque f varia com relação a x, mais x varia com relação a t. F varia com relação a y, mais y varia com relação a t. F varia com relação a z, mas z também varia com relação a t. Então, sendo assim, eu poderia organizar e falar que a derivada total desse campo f com relação ao t, e aí vou usar aqui um outro símbolo em vez desse dzinho, vou pôr um d maiúsculo, para falar que esse tipo aqui de derivada é um tipo bem particular de derivada, né? Ele é diferente daquele dzinho minúsculo. Ele vai ter a componente explícita, um pouquinho componente explícita, que computa as variações de f explicitamente com relação ao tempo. E aqui, as componentes que eu vou chamar de implícitas, porque f varia com relação ao espaço. Mas se uma partícula fluida está imersa nesse campo, o seu espaço varia com o tempo, as suas posições variam ao longo do tempo, porque ela está imersa num escoamento. Então, componentes, tipo assim, implícitas. Implícitas. E aí aqui, esse dx, dt, nada mais é do que a componente de velocidade em direção x, dy, dt é a componente de velocidade em direção y, e dz, dt é a componente de velocidade em direção z. Então aqui eu tenho que essa minha derivada total, vamos pôr assim, a princípio, derivada total de f com relação ao tempo. Então, por enquanto, eu estou dando um argumento puramente matemático, depois eu vou entrar na interpretação física dessa derivada material. Essa cara vai ser o seguinte, df dt vai ser a componente explícita mais vx df dx mais vy df dy mais vz df dz. Esse cara aqui já é aquilo que eu chamo de derivada material. Então, derivada total e derivada material são sinônimos, tá? Agora, a gente tem mais coisas que a gente pode falar sobre essa derivada material. Inicialmente, ela aparece aqui como uma derivada total com relação ao tempo de um campo qualquer. A princípio, um campo escalar, mas isso também se aplica a um campo vetorial, um campo tensorial, qualquer tipo de campo, ou seja, qualquer tipo de função matemática, independente de sua ordem tensorial, que varie com relação ao espaço e o tempo, e esteja vinculado à descrição de um escoamento. Caso eu queira computar como esse campo varia com relação a uma partícula material fluida que se desloca junto com o flow, eu teria que usar a derivada material. E aí, essa derivada material também eu posso compactá-la
usando um outro tipo também de notação, porque note que aqui eu tenho a multiplicação da componente escalar da velocidade em x pela derivada do campo com relação a x. Aqui eu tenho a componente escalar da velocidade na direção y, que multiplica a derivada com relação à direção y desse campo f. E o mesmo aqui para a direção z. Então esse cara aqui eu posso compactá-lo, falando que ele vai ser um campo vetorial de velocidade, v escalar o gradiente de f. E aí a gente vai ter que df dt, a derivada material de f com relação ao tempo, vai ser igual à derivada parcial de f com relação ao tempo, mais v escalar grade de f. Uma coisa que eu deveria falar aqui, rapidamente, que d dt de qualquer coisa, que é d parcial com relação ao tempo de qualquer coisa, mais v escalar grade dessa coisa, esse cara aqui, ele é um operador escalar. Como assim? O que isso significa? Significa que esse cara não é um vetor, ele é um escalar. Ou seja, ele não altera a ordem tensorial da grandeza em cima da qual ele está sendo aplicado. Então a derivada material do campo de temperatura, se temperatura é um campo escalar, a derivada material da temperatura também vai ser um escalar. Agora, a derivada material do campo de velocidade é um vetor, é o vetor aceleração. É a aceleração percebida por uma partícula fluida imersa num escoamento. Para que isso fique mais claro, do ponto de vista físico, eu quero dar aqui um exemplo, para que vocês de fato entendam a ideia da derivada material. Então vamos dar aqui um exemplo, e o exemplo ele vai ser dado com base no campo de velocidade de um escoamento, campo de velocidade. Então, seja V um campo, que eu vou chamar de campo euleriano de velocidade, temos que a aceleração percebida por uma partícula fluida imersa nesse campo é dada por, vou chamar de A, aceleração. Esse cara é a derivada material da velocidade com relação ao tempo, que vai ser a derivada parcial desse cara, mais V escalar grade de V. E aí, isso aqui seria a aceleração total. Então, aceleração percebida por uma partícula fluida. Daqui a pouquinho vai ficar mais claro, tá? Por que isso é a aceleração percebida por uma partícula fluida. Esse cara aqui eu vou chamar de aceleração local. Aceleração local. E esse cara aqui eu vou chamar de aceleração convectiva. E aí eu quero deixar bem claro aqui a natureza desses dois tipos de aceleração. Então aqui eu vou fazer um desenhozinho de dois cenários para a gente poder comparar a física entre eles. Então, vamos pegar caso 1 e caso 2. Caso 1, e aqui eu vou pôr caso 2. No caso 1, eu tenho um escoamento transiente numa geometria vamos pôr assim, com área da seção transversal. Eu nunca sei se é seção ou secção, mas enfim, foda-se. Transversal. Uniforme. Uniforme. E no caso 2, eu vou lidar com um escoamento
em regime permanente em um bocal convergente. Então aqui eu vou desenhar esses dois cenários para vocês entenderem o que eu estou falando. Então, um escoamento transiente numa geometria com área da seção transversal uniforme seria um tubo. Eu não tenho variação de área no escoamento, mas se eu estou em regime transiente, significa que eu estou num regime de escoamento no qual as coisas estão variando no tempo. Do ponto de vista prático, seria o seguinte: eu estou numa mangueira e eu acabei de ligar a torneira. Então estou enchendo a torneira ali. De tal sorte que existem variações temporais, locais. Se eu pegar, por exemplo, um sensor de velocidade e colocar ele fixo num ponto ali, a leitura que ele vai ter vai ser de uma coisa que varia no tempo, porque eu estou no regime transiente de operação. Então imagina esse cara aqui, e eu tenho aqui um escoamento, um flow. Assim, flow. Entrando aqui. E eu coloco dois sensores, duas sondas, para medir a minha velocidade. Uma aqui e uma aqui. Em posições diferentes, tá? Do meu escoamento. Então, vou pôr aqui sonda 1 e sonda 2. Esse cara seria a minha sonda 2. E esse cara aqui seria a minha sonda número 1. Pego duas sondas de medição de velocidade, a 1 e a 2. E aí, nesse tipo de escoamento, né, o que eu esperaria ler em termos de medição de velocidade? Só colocar esse cara aqui mais para baixo. Pronto. Fazer um gráficozinho simples aqui daquilo que a gente esperaria ter como leitura se eu pegasse nesse cenário do caso 1, numa geometria com uma área da seção transversal uniforme, né, num escoamento em regime transiente e fizesse ali uma leitura da minha velocidade, por exemplo, na direção x. Vamos colocar aqui uma direção aqui, isso aqui seria a minha direção x. Vamos pôr aqui x. X e aqui, sei lá, y. Só para a gente ter uma referência aqui de eixo. Então, que tipo de leitura você esperaria ler na sonda 1, né, dessa velocidade na direção x ao longo do tempo, se eu estou numa condição de regime transiente? Né? Eu vou ler alguma coisa, sei lá, velho, que varia ao longo do tempo, eu não sei o que, mas alguma coisa assim. Né? Uma coisa que varia ao longo do tempo. Então, localmente, eu tenho uma aceleração ali, uma derivada da velocidade com relação ao tempo. O mesmo valeria para a sonda 2, né? Teria um outro tipo de leitura, não sei, mas é uma coisa que varia no tempo. Aqui fica óbvio, né, pra gente que dvx dt não é zero. Existe uma aceleração local. Agora, no caso 2, que é um pouco mais interessante, eu tenho um escoamento em regime permanente, ou seja, já liguei a torneira, já esperei isso preencher a tubulação, não tenho mais transientes operacionais, né? Se eu coloco uma sonda de velocidade num ponto, a leitura que ela vai ter vai ser constante, mas eu tenho uma área que varia. Então, vamos desenhar isso daqui para a coisa ficar clara para a gente. É um bocal convergente que eu coloquei, né? Então, eu teria alguma coisa do tipo assim, ó. Vamos pôr assim, sei lá, alguma coisa assim. E aí, teria aqui o meu flow. E vou fazer com vocês o mesmo experimento mental de colocar sondas hipotéticas de medição nessa geometria para a gente entender a ideia da derivada material e por que ela está associada a uma variação com relação ao tempo de algo percebido por uma partícula fluida em escoamento. Então aqui, vamos pôr a sonda 1 aqui, nessa posição, e vamos pôr a sonda 2 aqui, em pontos diferentes. Sonda 2. E aqui a minha sonda número 1. Se eu faço o mesmo gráfico da componente de velocidade, né, na direção x com relação ao tempo, só que nesse outro contexto, de um escoamento permanente, em regime permanente,
que eu vou ter de leitura, né? Vamos olhar aqui para a geometria e pensar junto, né? Se eu estou em regime permanente, eu não posso ter flutuações com relação ao tempo. Qualquer tipo de leitura que eu faça num ponto tem que ser estável, né? Agora, se a minha área está diminuindo, para que a massa que esteja passando ali se conserve, né, eu tenho que ter um aumento da velocidade do meu fluxo na área de menor passagem. Então eu vou ter velocidades diferentes, mas ambas estáveis com relação ao tempo. Na sonda 1, que está mais no início do bocal, numa área maior, eu vou ter uma velocidade menor, mais constante. Então vamos pôr aqui o que eu iria ler na sonda 1. Provavelmente uma coisa assim, uma velocidade menor, mas constante. E na sonda 2, eu leria uma velocidade também constante, só que diferente. Eu teria aqui um delta, né, de velocidade, uma variação de velocidade entre o início e o final, um delta, vamos pôr assim, de Vx, do meu tubo com área não uniforme. Nesse caso aqui, eu não tenho dúvida de que as derivadas de V com relação ao T são zero, porque eu estou em regime permanente, velho. Então, regime permanente é isso, as derivadas de qualquer coisa explicitamente com relação ao tempo são zero. Só que, se você é uma partícula fluida e você tem uma sonda, um sensor de medição de velocidade na cabeça e você está escoando nesse flow aqui, mesmo em regime permanente, a sua sonda iria ler um aumento de velocidade conforme você passasse pelo bocal. Porque você estaria a cada instante de tempo ocupando posições do espaço dentro do seu escoamento com velocidades cada vez maiores, por estar se movimentando e passando por um bocal convergente. Você, como partícula fluida, iria ler uma velocidade que aumenta com relação ao tempo. Então, essas sondas aqui iriam ler leituras fixas. Mas se você é uma partícula fluida, vamos pôr aqui assim, ó. Para sondas fixas, essa seria a leitura. Para uma partícula fluida em escoamento, o que você iria ler seria bem diferente. Vou fazer um gráfico aqui hipotético para a gente imaginar aquilo que uma partícula fluida iria ter como leitura de sua própria velocidade conforme ela estivesse passando por esse flow. Ela iria ler alguma coisa assim, né? Sei lá, uma velocidade que aumenta conforme ela vai passando por essas áreas cada vez menores. Então, quando você pega esse contexto aqui, você teria esse cara zero, mais esse termo V, escalar grade de V, diferente de zero. E aí, isso daqui iria refletir na percepção por parte de uma partícula fluida de uma aceleração em regime permanente, o que é muito louco. Ou seja, eu estou em regime permanente, o meu campo de velocidade não varia com relação ao tempo, mas ele varia com relação ao espaço, e uma partícula fluida imersa nesse campo, conforme ela passasse por diferentes pontos do espaço, ela iria perceber a sua velocidade variando ao longo do tempo. Então existiria uma aceleração para essa partícula, mesmo no escoamento em regime permanente. E aí, velho, qual é a grande importância da derivada material no nosso contexto aqui? Na última aula, quando eu falava sobre o teorema do transporte de Reynolds, eu deixei bem claro a ideia de que esse teorema ele vem para que a gente consiga traduzir numa linguagem de campo euleriana uma realidade física de natureza lagrangiana, tendo sempre em mente a dificuldade que é para a gente da mecânica dos fluidos fazer um rastreio das partículas fluidas conforme elas escoam ao longo de um escoamento, né? Então essa conversão de tentar expressar em linguagem de campo euleriana uma natureza física lagrangiana é o que justifica a necessidade de existir um teorema do transporte de Reynolds. O mesmo pode ser dito aqui para a derivada material, né? Quando eu for expressar o meu princípio de balanço
de momento linear, né, ou quantidade de movimento, ou simplesmente postulado da segunda lei de Newton, essa segunda lei de Newton, ela está associada à variação com relação ao tempo da quantidade de movimento de um corpo material. Sendo um corpo material uma entidade de massa fixa, isso vira uma massa vezes uma aceleração. Agora, que aceleração é essa? É a aceleração percebida por esse corpo que escoa. Se esse corpo material é uma partícula fluida, eu tenho que enunciar a minha segunda lei de Newton olhando para a partícula material como referência. Agora, como eu vou expressar a aceleração de uma partícula fluida em termos de um campo de velocidade? Aí eu vou usar a derivada material, né? Então, essa aula curta de hoje era só para mostrar para vocês a ideia da derivada material. Vamos escrever um texto aqui para a gente finalizar a aula, né, que vai ser uma aula realmente curta, mas escrever um texto para a gente deixar a coisa bem resumida, que é o seguinte, cadê aqui meu mouse? Né? Para que isso não... para que isso fique bem claro na cabeça de vocês. Vamos pôr aqui. A derivada material expressa como uma partícula fluida imersa em um escoamento percebe algo de si variar ao longo do tempo conforme esta escoa junto ao flow. Então ela é uma derivada vista por uma partícula que translada junto ao flow. Só a título de curiosidade, existem outros tipos de derivadas mais complexos na mecânica dos fluidos, né, que não só transladam junto ao flow, mas também giram junto com o flow e se deformam junto com o flow. Essas derivadas são derivadas usadas em equações constitutivas de fluidos viscoelásticos, né? É um assunto que não está dentro desse contexto aqui de Transcal por enquanto, é um assunto de pós-graduação, mas que você iria estudar, por exemplo, num curso de dinâmica de fluidos não newtonianos, né, ou reologia de fluidos viscoelásticos. Um último exemplo aqui, para ficar bem claro para vocês como que a gente usa matematicamente essa derivada. Isso é uma coisa que gera muita confusão nos alunos. Vamos tentar colocar aqui uma expressão matemática para a derivada material de um campo de velocidade, porque isso gera confusão nos alunos, porque esse cara é um campo vetorial, né? E a derivada material tem esse cara V escalar grade V, isso gera muita confusão nos alunos, então vamos aqui colocar um exemplo de como a gente faria para computar essa derivada material de um campo já vetorial. Vamos pôr aqui de azul. Então, exemplo. Opa. Se V é meu campo de velocidade, ele vai ser um campo que vai ter uma componente Vx, que depende de x, y, z e t, na direção é x, mais uma componente Vy, que varia com relação a x, y, z e t na direção é y, mais uma componente Vz, que varia com relação a x, y, z e t na direção é z. Então, se você tivesse que computar a aceleração percebida por essa partícula, né, conforme ela escoa, imersa nesse campo de velocidade euleriano, como você faria? Primeiro, a aceleração é um vetor. Então, eu teria componente na direção x, y e z da própria aceleração. Se eu fosse computar a componente na direção x, isso seria a derivada material da componente x do meu campo de velocidade. A aceleração em y seria a derivada material da componente y do meu campo de velocidade. E a aceleração da partícula na direção z seria a derivada material da componente z do meu campo de velocidade. Como é que eu colocaria expressões gerais para isso? Lembre que
D maiúsculo dt de algo é a derivada parcial dessa coisa, mais V escalar grade aplicado a essa coisa. Agora, aqui, vamos só computar o que seria o V escalar grade. V escalar grade é um produto escalar entre V e o operador nabla. Então esse cara vai ser Vx, Vy, Vz. Opa! Eu gosto de abrir isso daqui porque os alunos têm muita dúvida com relação a isso. Escalar, né, ddx, ddy, ddz, operador nabla. Isso vai ser Vx, ddx, aplicado a alguma coisa, mais Vy, ddy, aplicado a alguma coisa, mais Vz, ddz, aplicado a alguma coisa. Essa é a parte V escalar nabla, que eu aplico aqui a alguma coisa, né? Então, olhando para isso daqui, a minha aceleração percebida por uma partícula fluida na direção x, por exemplo, seria a derivada material da componente x do meu campo de velocidade, que vai ser d vx dt, mais, agora V escalar nabla, que é tudo isso daqui, aplicado a Vx. Então, Vx, dVx, dx. Olha a treta que é, velho. Mais Vy, dVx, dy, mais Vz, dVx, dz. Isso aqui seria a aceleração na direção x, percebida por uma partícula fluida. Na direção y, eu teria a derivada material de Vy, que vai ser igual a componente explícita de Vy com relação a t, mais a implícita, Vx dVy dx, mais Vy dVy dy, mais Vz dVy dz. E, finalmente, a componente da aceleração na direção z, percebida por uma partícula fluida imersa em escoamento, vai ser a derivada material de Vz com relação ao t, que vai ter a componente explícita mais as componentes implícitas, Vx dVz dx, mais Vy dVz dy, mais Vz dVz dz. Então, esses 9 caras aqui dariam, né, a aceleração na direção x, y e z percebida por uma partícula fluida, enquanto essa escoa junto ao flow, dada em termos de derivadas espaciais e temporais do campo de velocidade ao qual essa partícula está sujeito. Esse é um recurso que nós utilizamos para expressar as variações com relação ao tempo percebidas por um corpo material, natureza lagrangiana, escritas em termos de uma linguagem de campo euleriana, né? Então é para isso que serve aqui a derivada material. Na próxima aula eu vou usar o teorema Transporte-Reynolds junto com essa ideia de derivada material, junto com as leis da física que eu conheço, para começar a formular o meu sistema de equações de balanço da hidrodinâmica clássica responsável por reger o comportamento dos campos eulerianos de velocidade, pressão e temperatura em escoamentos não isotérmicos de fluidos newtonianos sobre superfícies sólidas quaisquer, né? E aí a gente vai, com isso, começar a entender melhor esse mecanismo físico chamado convecção de calor. É isso, galera. Espero que tenham curtido o conteúdo da aula de hoje. Se tiverem dúvidas, comentem aqui na aula e a gente se vê na próxima aula já nesse processo de dedução das equações de balanço da hidrodinâmica clássica. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula.